Muito bem, amigos. Então vamos lá. Como vocês viram, o título hoje da nossa conversa é E Ele Disse Vem. É um trecho de uma parte do Evangelho que acredito que muitos de nós conhecemos, que é Jesus anda sobre as águas. Mateus, capítulo 14, versículos 22. E uma parte do trecho é essa, né? Uma frase desse trecho é essa: E Ele disse vem. O que a gente vai conversar hoje é sobre esse momento do Evangelho, como ele se aplica na nossa vida, como ele se aplica na nossa evolução espiritual, na nossa busca por equilíbrio, por paz, por espiritualização. A versão que a gente vai usar, a tradução da Bíblia, é essa aqui, é aquela tradução do Haroldo Dutra, do Novo Testamento. Essa minha foi a primeira edição, então foi do Conselho Espírita Internacional, mas hoje em dia ela é editada pela FEB, né, pela Federação, e nós particularmente gostamos, até para levar aqui essa nossa conversa. É interessante essa passagem porque ela está bem diferente nos evangelistas, Mateus, Marcos e João, nessa passagem, mas muitas diferenças, o que não é comum da gente observar, mas nesse caso cada um deu um toque especial, cada um trouxe algo de diferente para essa. Nós vamos ler em Mateus. E o que a gente gostaria de lembrar é que evangelho, ele é para ser saboreado. O evangelho, ele tem várias camadas de interpretação, e os nossos esforços aqui essa noite é que a gente possa ter o espírito da letra, que a gente possa mergulhar nessas camadas e conversar com Jesus. Nós costumamos dizer no nosso grupo de estudo que, por milênios, nós nos aproximamos do Evangelho, levando as nossas queixas, as nossas dores, as nossas dificuldades. E nesse momento o que a gente está fazendo é o contrário. Está deixando Jesus chegar perto, Jesus se aproximar, o Evangelho nos calar fundo. Então, a nossa proposta aqui essa noite é de mergulhar, né, saborear palavras, saborear a mensagem de Jesus com calma, com tranquilidade, principalmente trazendo para a nossa realidade espiritual. Literalmente, tirando o espírito da... Então, a gente vai começar. Essa passagem que Jesus anda sobre as águas, ela acontece, isso é muito importante quando a gente está estudando o Evangelho, ver a passagem anterior, para a gente entender o contexto, para a gente entender como é que está se situando. Então, João Batista, antes de desencarnar, acabou de ser decapitado, muito triste, muito dolorosa para os discípulos de João. Jesus fica sabendo, não é, desse momento, e na narrativa do Evangelho, Jesus se afasta, vai de barco com os seus apóstolos para um lugar remoto, para um lugar distante. Jesus vai para um lugar para ficar distanciado. Mas quando ele chega lá, havia já uma multidão esperando, uma multidão de pessoas cansadas, entristecidas, doentes. E na narrativa diz que Jesus se apiedou dessa população e começou a conversar com eles. Sentou, conversou, mas o dia foi caminhando e elas foram sentindo fome. E acontece então a chamada multiplicação dos pães. Terminada a multiplicação dos pães, onde Jesus então alimenta a essas criaturas espiritual e materialmente, aí vem essa passagem. Então, essa passagem de agora, caminha sobre as águas, ela vem depois do milagre, né, do chamado milagre da multiplicação de pães e peixes. Isso é importante para o que a gente vai conversar aqui, só para situar. Bom, e aí a passagem começa dizendo aqui, nessa tradução do Haroldo, diz assim: logo em seguida a essa manifestação dos pães, logo em seguida de todos estarem saciados, plenamente saciados, de recolherem em cestos o que sobrou, estão todos plenos, né, satisfeitos espiritual e fisicamente. Então, logo em seguida a isso, compeliu, ou seja, ordenou aos discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado.
Quem acompanhou aí a mensagem da semana passada, que o Jerônimo trouxe para nós, a tempestade acalmada, vai se lembrar do que a gente traz a simbologia do barco, né? Então, aqui de novo, um barco, de novo, o lago de Genezaré, o Cristo, por muitas vezes, pregava ali ao seu redor, então pegava o barco, ia num lugar e em outro lugar. Aqui, nesse momento, ele pegou o barco para ir para um lugar mais afastado, para ficar mais afastado, mas lá estava cheio de pessoas. Mas, então, quando terminou esse momento do alimento, Jesus compeliu, a palavra, né, que está compeliu, obrigou seus discípulos a entrarem no barco. Olha que interessante. É difícil encontrar essas palavras no Evangelho. Mas o que a gente já começa a perceber, já saboreando aqui, né, já sentindo a espiritualização dessa letra? Os discípulos estavam ali extasiados. Imaginem vocês. Eles já tinham passado pela torre acalmada, pela tempestade acalmada, já tinham visto uma série de outros milagres, tinham acabado de ver uma multiplicação de pães e peixes, uma grande turba ser acalmada e serenada por Jesus. Eles estavam em êxtase, eles estavam ali, né, em adoração quase que mística. Nesse momento, Jesus tira eles dali, dando uma ordem: agora vocês vão para o barco, agora vocês vão para alto mar. Que interessante, né? Jesus não permite que eles fiquem ali, nesse momento, só dando glórias e vivas. Jesus, terminado esse processo, chama a atenção, fala: agora vocês vão para o trabalho, agora a ação, vocês vão para o barco, vocês vão agir. Não é? Nos outros evangelistas tem até uma dimensão geográfica que Jesus pede que eles, ordena que eles desçam. Ou seja, eles estavam num lugar, numa região, se saciando desse conhecimento de Jesus, dessa presença de Jesus, mas Jesus não permita que fique. Agora é outra hora, agora é outro momento, agora vocês vão para a ação. Vocês vão descer, pegar o barco e agir. Né? Nessa travessia, que a gente já viu que é a travessia da encarnação. Agora vocês vão, não é, agir. Tudo que a gente está falando aqui, meus irmãos, é fazendo um salto interpretativo do que está escrito. Então, tudo que nós vamos trazer aqui hoje é a gente mergulhando uma interpretação do que está escrito, do que é a passagem. Não estamos fugindo ao que é, mas é importante a gente conseguir dar esse salto espiritual para trazer para a nossa realidade esse momento vivenciado, porque não há nenhum momento do Cristo que ele é feito sem a intenção de um aprendizado para a eternidade. Então, aprende quem estava aqui há 2000 anos atrás, aprendemos nós 2000 anos depois e aprendemos o resto da eternidade. O Evangelho do Cristo é a expressão mais pura da lei de Deus. Então, em todo o universo, em qualquer situação espiritual, essa é a mesma mensagem, né? Bom, então Jesus dá uma ordem para que eles vão para o mar. Ou seja, eles vão sair daquele estado ali de adoração, né? De espiritualização e vão para a ação, vão para a atividade. Até que Jesus despedisse as turbas. Então, eles vão para os 12 sozinhos no barco, mas quem vai deixar, cada um vai voltando para suas casas, para os seus lares, vai ser Jesus. Jesus os alimentou e também devolve eles suas atividades. Também devolve eles para suas realidades. Vocês tiveram um momento, agora vocês vão ter o segundo momento, que é de levar isso para suas casas, de levar isso para suas vidas. Então, Jesus despediu a turba. Jesus permitiu que aquelas pessoas voltassem para os seus ambientes, né? Após despedir as turbas, subiu ao monte para orar. Outra situação muito interessante quando a gente lê no Evangelho, né? Subir e descer no Evangelho, características muito específicas de interpretação. Jesus sobe ao monte para orar, ele se eleva.
Jesus estava indo para um lugar ermo após o desencarne de João Batista, mas chegando no lugar, haviam muitas pessoas pedindo ajuda. Quando a ajuda foi feita, quando as pessoas estavam alimentadas, quando as pessoas então puderam voltar às suas casas, voltar às suas atividades, o Cristo vai se alimentar. O Cristo sobe, eleva para orar. E os discípulos descem para o mar, descem para a travessia. Então, Jesus está orando e os discípulos estão na travessia do barco. Diferente da passagem da semana passada, Jesus estava no barco com eles, na tempestade acalmada. Aqui, Jesus está orando acima, né? Jesus está orando acima. Chegado o fim da tarde, estava lindo. Outra situação interessante para a gente observar. É sempre bom saber esses momentos que são ditos no Evangelho, a tarde, a manhã, a noite, o fim do dia, tem uma característica especial. Tem algo sendo dito. Ao fim da tarde, Jesus estava orando. À tarde, então, o dia, nos judeus, né, vai de 6 da manhã às 6 da tarde. O fim da tarde são as 18 horas, que começa a vigília da noite, que vai de 6 da tarde às 6 da manhã do dia seguinte. Jesus, então, está orando até o fim da tarde. Olha que interessante da gente observar. O dia é feito para o trabalho, né? Um povo de pescadores, de agricultores, de então precisavam da luz do dia para fazer o seu trabalho, para realizar as suas atividades. Então, durante todo o tempo da luz do dia é o tempo da ação, é o tempo do trabalho, é o tempo de botar a mão na massa. E todo o tempo da noite é o tempo, nessa época, sem luz elétrica, não é? Então, é o tempo do recolhimento, é o tempo da introspecção, é o tempo do trabalho do espírito. Se foi o trabalho das mãos, trabalho material, a noite é o trabalho do espírito. Então, Jesus está orando a fim da tarde. Vai começar a noite. Ou seja, vai começar aquele momento da realidade espiritual, da introspecção, da observação de si mesmo, da observação do seu interior. Terminado o dia, começa uma nova etapa. Jesus estava orando até o momento. Todo o trabalho do Cristo foi feito naquele dia, não é? Então, até o fim da tarde. Começa agora um novo período. Se a gente está fazendo aqui uma analogia, se a gente está dando um salto espiritual na passagem, a gente pode dizer que até aqui foi o trabalho material, tanto é que acabou de acontecer uma materialização de pães e peixes, né? Jesus fez ali. E começar agora o trabalho espiritual. Vai começar à noite. Vai começar o espiritual, né? O barco já estava distante da terra, muitos estádios, quase cerca de 2 quilômetros, 184 metros mais ou menos, né? Então o barco já estava distante. Jesus ordenou que eles descessem ao barco, eles desceram e começaram a remar. Então o barco já estava passando, mas não chegado no seu destino. Olha que interessante. O barco estava a caminho, mas não tinha chegado no seu destino. Quando a gente ouviu com Jerônimo, né? Travessia de uma margem a outra é o nosso processo encarnatório, é o nosso processo evolutivo. Eles estavam a caminho, mas ainda não tinham chegado. Faltava para chegar, né? Faltava para estar em terra firme. Eles ainda estavam no mar, distantes da onde Jesus estava, mas ainda a caminho. O barco era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. De novo, a gente precisa saborear a simbologia do Evangelho. Água, vento, terra, vinho,
tem a sua simbologia dentro do Evangelho, em muitos momentos com algumas características específicas. E quando a gente vai ouvir esta passagem aqui e vai perceber a característica do mar, né, dessa água aqui que está presente, a gente percebe uma característica de interpretação dos sentimentos. Então, vejam, atormentado pelas ondas, esse mar estava atormentado, os sentimentos estavam em desalinho, atormentados. E era por qualquer motivo? É porque os ventos era contrário. Então os discípulos davam tremadas para frente e levavam 2 para trás. Estava sendo um esforço enorme. Tanto é que eles não tinham chegado ao seu local, eles estavam em mar aberto ainda, tentando fazer com que aquele barco fosse, mas o vento era contrário, o vento empurrava para trás. O vento não permitia que eles avançassem. Então, percebam, né? O mar, essa aqui estava revolta, estava confusa. Os sentimentos estavam confusos. Claro, imaginem vocês. Eles já tinham aprendido tantas coisas, acabaram de ver uma coisa tão maravilhosa, desviando as pessoas, mas ao mesmo tempo agora estavam sozinhos no barco. Antes estavam com Jesus, tiveram uma lição, agora estão sozinhos, é uma outra lição. Então essas ondas, não é, que eles estavam sentindo emocionais, e se a gente tem o vento contrário, como aquele que são as provas, as dificuldades, a gente começa a entender por que esse mar estava revolto. Por que estava tão difícil remar esse barco? Por que eram 3 para 2 para trás? Né? Bom, não é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje? Eu escuto algumas pessoas me dizendo assim, eu amanheço com muita esperança, confiança que nós vamos vencer, no meio da tarde já começa a me desanimar, no final da noite eu tento fazer uma prece e nem consigo. Não é o que a gente está vivendo? Essa emoção. Nós confiamos em Jesus, nós somos cristãos, nós temos consciência que esse evangelho é um evangelho de luz, de vida eterna, fonte de água pura, mas estamos no meio de uma tormenta. Nós estamos no meio de um mar, e esse mar é interior. Dúvida, medo, angústia, depressão, não é? Nós estamos vivendo nesse momento várias ondas que são ao longo do dia. Seja através de uma entrevista ou de uma informação que a gente tem, ou do próprio receio com a própria condição monetária ou da família. Eles estavam ali vivendo um turbilhão de emoções exatamente como nós estamos vivendo agora. Confiando em Jesus, sabendo da presença de Jesus, mas ao mesmo tempo com ventos contrários. Tem um vento contrário aqui, tem uma prova, tem uma dificuldade que está com que eles tenham um mar tranquilo, ou seja, que as ondas internas, que os sentimentos internos, estejam no mar tranquilo. O mar está revolto. E dessa vez, Jesus não está no barco, porque o aprendizado é outro. O aprendizado é outro. Era um aprendizado na tempestade acalmada, e agora é outro aprendizado quando Jesus anda sobre as águas. Então, os discípulos estavam ali no mar interior, água revolta por um vento contrário, vivendo muitas emoções junto, medo, tristeza, angústia, felicidade, tudo junto, não é? Na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles. Na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus a ele. Por isso que pegamos também a ação do Haroldo, que ele coloca exatamente na 4ª vigília da noite, isso é muito importante. As traduções está mais à noite, mais ao final da noite, mas dizer na 4ª vigília da noite, mais um consolo, que a gente vai se lembrar que os judeus dividiam, então, as 12 horas da noite em 4 tempos de 3 horas cada um. 4 vigílias de 3 horas.
não é? Então, de 6 às 9, a primeira vigília. 9 à meia-noite, a segunda vigília. De meia-noite às 3, a terceira vigília. E de 3 da manhã às 6 da manhã, a quarta vigília. Então, veja que interessante. Jesus foi até eles na quarta vigília, de 3 às 6 da manhã. Olha quanto tempo esses homens estão no mar. Se no final da tarde eles já estavam no mar, já estava na quarta vigília da noite, no fim da noite, e eles estavam remando contra um vento contrário. E por que Jesus só vai na quarta vigília? Porque cada vigília tem uma característica, e isso é muito interessante do povo judeu. Eles têm uma simbologia muito clara nos alimentos, nas divisões do dia, nas divisões dos trabalhos da casa, tudo é muito simbólico. Então, a primeira vigília, que é a vigília das 6 às 9, é a vigília do recolhimento. Acabou a plantação, trouxe filhas de volta para o aprisco, as pessoas começam a se recolher nas suas casas. Os primeiros cristãos, por exemplo, era o horário que eles estavam indo catacumbas para orar. Então, de 6 às 9 é o primeiro horário do recolhimento, é o primeiro momento em que a família vai se unir, as pessoas vão se recolher, vão se preparar para a noite. De 9 à meia-noite já é um horário respectivo, já para sair à rua, já não é mais para ter muito contato, é o em que a criatura vai estar com ela mesma, se preparando para dormir. E nós já entendemos que, nesse sentido, o espírito se prepara para retornar ao mundo espiritual, né, para passar ali algumas horas no mundo espiritual. De meia-noite às 3 já é o horário de profundo recolhimento. Já é o horário que o sono está mais profundo, já é o horário que a consciência já está mais desligada, a consciência material, mas a consciência espiritual ativa, o espírito está mais em atividade no mundo espiritual. E de 3 às 6, que é o final da manhã, que é o final da noite, que vai começar amanhã, né? 6 horas, o sol, vai começar amanhã. É claro, meus amigos, que isso não é matemático, né? É claro que dependendo do clima e dependendo da estação do ano, o sol mais cedo ou mais tarde, mas não é essa a simbologia. A simbologia é Jesus vai no final, ou seja, no pico. Jesus vai no pico da noite, no momento que a noite está mais escura, no momento que a noite está mais difícil, no momento que eles estavam mais exaustos, eles estavam mais cansados, desesperançados. Jesus não chega nas 3 primeiras vigílias, ele aguarda a última. Porque é na última, onde a criatura está em exaustão, a criatura está chegando no pico das suas forças, a criatura está fazendo esforços para estar ali, se aproxima. Se antes ele esteve no barco todo o tempo, agora ele chega na noite mais escura, no momento mais escuro da travessia. Porém, o momento mais escuro é ao raiar do dia. Então, Jesus chega nesse momento. E é interessante a palavra pico, porque a gente tem ouvido muito pico nesse momento, né? Ainda vai vir o pico da epidemia, ainda vai vir o pico do vírus, ainda vamos chegar no pico. Então, a gente ouve e dá até angústia, né? Nossa, o pico é o momento pior. O pico é o momento em que as coisas vão piorar muito. Do ponto de vista espiritual, o pico é o momento em que o Cristo está presente ali. É o momento em que o Cristo foi até o barco, em que o Cristo se apresenta para o barco. Ah, mas então ele não estava antes. Obviamente que não é isso. O Cristo sempre esteve. Mas essa passagem é para dizer da maior angústia, no momento do maior desespero, no momento em que a noite estiver mais escura, é o momento em que ele se aproxima do barco. É extremamente consolador e tem um significado muito específico, porque nesse momento, normalmente, é o momento que a gente perde as forças, é o momento que a gente se entrega ao medo,
É um momento que a gente está cansado de remar contra o vento contrário, né? Então, estamos fazendo tantos esforços para ser honesto, mas aí vem o vento e mostra para a gente que as pessoas que não são honestas, o que tem, é o mais comum, e a gente vai perdendo um pouco as forças de remar, ou, né, levar o nosso barco no rio que a gente acredita, no mar que a gente acredita. Ou quando a gente pensa, não, as pessoas estão fazendo coisas muito interessantes nesse momento de pico. O pico está vindo, mas tem muitas pessoas tentando, querendo de verdade fazer o melhor, ser solidário, auxiliar. Mas aí a gente vê isso e pensa, mas será? Né? Vamos perdendo as forças. Na verdade, esse momento, a quarta vigília da noite, é o momento do encontro. Esse vai ser o momento do encontro com Cristo. É onde ele saiu, da onde ele estava, e foi até o barco. Reconhece que estão cansados. Reconhece que eles remaram bastante. Não nega o vento contrário. Não nega as emoções que estão em desalinho naquele mar. Não nega, se aproxima. E, meus amigos, quem gosta de estudar evangelho sabe que quando Jesus se aproxima, é sem barreiras. É sem barreiras, é sem limitações. O Cristo toca, o Cristo olha, o Cristo fala. Mesmo em silêncio, ele se pronuncia. Não é um momento do evangelho em que há algum impedimento de estar com Jesus. O que Jesus faz todo o tempo é se aproximar. E aqui ele se aproxima na pior hora, na hora mais dura, na hora mais difícil, na hora mais escura. Então, na quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles. Jesus foi até eles. Eles estavam ali com sentimentos em desalinho, eles estavam lutando com um vento contrário. Jesus dirigiu-se a eles. Outra característica muito importante, acredito que a doutrina espírita traz com muito carinho, é que Jesus não está lá. Jesus não é distante. Jesus não é um filósofo da religião. Jesus está aqui, no meio do mar. No meio do mar, junto de nós. O processo de vir até nós é sempre do Cristo. Ele sempre pede a nossa contrapartida, que façamos a nossa parte. Mas o movimento do Cristo é sempre muito presente. Dirigiu-se, foi até eles. Foi até eles no meio do mar. Caminhando sobre o mar. Bom, se a gente está fazendo uma interpretação de que o mar, de que essa água é a água das nossas emoções, é a água dos nossos sentimentos, esse mar é o nosso mar interno, daquilo que nos é mais difícil de sentir, de compreender, Jesus caminha sobre, por cima, acima disso. Então perceba, o Cristo não se deixa tomar, não se deixa mergulhar, não se deixa influenciar por esse torvelinho. O Cristo caminha sobre. Isso vem por cima. E aí a gente entende quando Allan Kardec vai fazer pedagogicamente aquela divisão da classificação espiritual e coloca lá os espíritos puros, eles já não têm influência nenhuma da matéria, nenhuma. Não há nada ali que eles já não dominem, que eles já não tenham controle, que eles já não tenham passado, que eles já não tenham, por esforço próprio, conquistado. Então, nesse tipo de emoções e sensações, o Cristo anda sobre. E de uma forma muito bonita. Ele anda sobre em direção a nós, que estamos ali no meio do mar. E isso tem uma finalidade. Se anda sobre até nós, está deixando claro que nós poderemos fazer.
não é? Não anda sobre em direção contrária, não anda sobre para mostrar que pode, ele anda na nossa direção. É o irmão mais velho, é o companheiro divino que mostra para a gente o que a gente pode fazer, que nós temos condições de fazer. Né? Jesus anda sobre. É por isso que quando vê algum autor que tenta desesperadamente colocar em Jesus características humanas, de dor, de sofrimento, de angústia, ou de características humanas, né? Como se Jesus tivesse entrado nesse mar e se devido. Que pena. Né? O Cristo anda sobre. Isso não faz dele alguém que não compreenda as águas. Pelo contrário, isso faz dele alguém que tem conhecimento dessas emoções, conhecimento dessas nossas dores, desse nosso medo, dessa nossa angústia, dessa nossa falta de esperança, profundo conhecimento, porém caminha sobre, em nossa direção, né? Afinal de contas, meus amigos, nós não somos o planeta a passar pela transição planetária. Quantos e quantos e quantos planetas saíram da situação de prova e expiação para regeneração, de regeneração para mundos felizes? Quantos espíritos assessoraram esses planetas? Jesus, que é governador do orbe, né, há 5 bilhões de anos, que é o tempo que o nosso orbe tem, que o nosso planeta tem, Jesus, no comando desse planeta, já vivenciou essas situações, conhece bem isso que a gente está vivendo, conhece essas tormentas, conhece bem esse mar. É por isso que vai até nós. É por isso que pode ir até nós com tranquilidade, dizer o que sempre disse: vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Eu sei o que vocês estão passando. Por isso eu estou dizendo a vocês como passar. A melhor maneira de passar, né? Bom, caminhando sobre o mar, Jesus caminha acima. Os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, os discípulos viram. Olha que interessante. Até então, eles estavam ali no meio da confusão do mar revolto, o mar emocional. As emoções estavam em desalinho. Agora eles viram, conseguiram ver. De alguma forma, a consciência se abriu. É quando a gente, às vezes, nesses dias que nós estamos passando, de repente, dá um estalo, meu Deus, eu preciso rezar. Eu preciso entrar em prece. Eu preciso, nesse momento, sair dessa mental. É esse estalo. Né? A consciência se abre. Viu? Só que, então, os discípulos, viram, a consciência se abriu. Teve uma lucidez naquele turbilhão de sentimentos. Então, quando vendo ou caminhando sobre, ficaram perturbados e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Então, tiveram uma lucidez, conseguiram ver, sair daquele turbilhão, mas tiveram medo. Tiveram medo porque acharam que era um fantasma. Eles viram, mas não olharam. Eles viram, mas não enxergaram. Acharam que era um fantasma. E aí sim, fantasma, né? Uma coisa externa, vinda no meio da noite, pior parte da noite, na noite mais escura, num mar bravio, você já não está bem. Vocês já estão em desalinho. Tem uma prova, tem uma dificuldade te empurrando. É a pior parte da noite. E está vindo alguém, até então desconhecido, é para dar medo mesmo, né? Olha que interessante. Os discípulos que passaram por tantas coisas, já tinham aprendido tantas coisas até aqui, ainda não tinham aprendido essa lição. Que isso que eles tinham medo que vinha de fora, esse fantasma, esse espírito do mal, esse espírito que poderia fazer-lhes mal, fazia parte da imaginação.
Fazia parte do que eles estavam pensando, fazia parte do tumulto interior deles, do real. Quem vinha era Jesus. Mas no tumulto que eles estavam, ia fazer muito mal. Aquilo que estava ali se apresentando ia fazer muito mal. De novo, e repito, o que nós estamos agora, por ser novo, diferente para nós, para os espíritos que nos assessoram, para a equipe espiritual de Jesus que comanda o planeta, não há novidade. Há processo, não novidade. Mas para nós, vivenciando nesse momento, parece um grande fantasma. Parece um fantasma vindo à noite. E muito assustador. Não conhecemos, não sabemos. Mas assim como os discípulos, a gente não tinha conhecimento do Evangelho. A gente não acreditava que o Cristo estava no leme. A gente não confia nessa espiritualidade bendita. A gente não acredita que os nossos esforços de sermos pessoas melhores trarão resultados melhores para nós e para o nosso entorno, para a comunidade do planeta. Nós acreditamos. Mas na quarta vigília da noite, quando vem algo externo que nos é muito diferente, a gente treme de medo. Foi o que aconteceu com eles. Tremeram de medo. Ficaram assustados, mas ficaram assustados com o que eles imaginavam, não com o que era. Então, meus amigos, essa é uma passagem muito propícia para o que a gente está vivendo no momento, para que nós possamos reconhecer o que é do nosso medo interno, dos orvelhinhos emocionais, e o que é de prova agora da humanidade, de prova agora do planeta, não é? As duas realidades, que elas não se confundam, porque se elas se confundirem, a gente não enxerga Jesus. A gente até vê, mas não enxerga, não é? Bom, é um fantasma e gritaram de medo, mas prontamente, aonde que a gente ouve essa expressão quando a gente está ouvindo a doutrina espírita, quando a gente está ouvindo falar de consolo? Prontamente é na prece, né? Toda prece é prontamente atendida, não é assim? Então, mas prontamente Jesus lhes disse: animai-vos, sou eu, não temais. Olha que bonito. Animai-vos. Não é, por que vocês estão sentindo isso? Vocês estão passando por isso? Que situação é essa que vocês estão vivendo? Não. É força. Gente, já é a quarta vigília. A noite já vai acabar. Já está amanhecendo o dia. Força. Animai-vos. Coragem. Vocês estão no barco. Vamos nos lembrar do começo dessa passagem. Jesus obrigou, né? Deu uma ordem para que eles entrassem no barco e eles entraram. Eles não se recusaram. Não somos nós. Não somos nós. Reencarnaríamos no momento em que a Terra estivesse no período da quarta vigília e nós viemos, nós estamos aqui, nós estamos sentando. Então, animai-vos, coragem. E aí ele vai dizer, sou eu. Olha que bonito, sou eu. No Antigo Testamento, os hebreus não pronunciam o nome de Deus porque dizem que é impronunciável, né? É um perjúrio usar um nome para algo tão grandioso, não tem como nomear de tão grandioso. Então eles diziam, aquele que é. Deus é aquele que é. E aí Jesus vai dizer, sou eu. Aquele que representa, né? Aquele que está em ligação com o Pai. Não temam, sou eu. Sou eu que estou vindo na quarta vigília. Não temam, sou eu. Não tema isso que está dentro do seu coração, isso que está em porventura. Acalme-se. Acalme-se. O que está vindo de fora não tem a força que tem o governador do planeta, né? Aquele que se aproxima do barco. Não tema. E agora, só Mateus vai colocar esse trechinho aqui, o que eu acho muito significativo, porque o Mateus está trazendo para nós Pedro,
como uma personagem que está personificando, que está traduzindo um sentimento muito humano. Os outros evangelhos vão trazer Pedro agora não, mas Mateus vai trazer como uma representação. Em resposta, Pedro diz: Senhor, se és tu, ordena-me ir a ti sobre as águas. Se és tu. É bacana, né? Porque parece uma grande ingenuidade do Pedro, mas o que queremos saber e quando ele diz ordena-me, ele está se colocando, sim, ele está se colocando sob as ordens de Jesus. Ele só quer ter certeza se o coração dele aceita, né? Se és tu, não é? Não é uma imaginação dos discípulos, é Jesus, e isso acontece conosco, né? Nossa, estou tão esperançosa de tudo dar certo, eu devo estar doida, porque quando a gente vê, as coisas não estão tão fáceis assim. Nossa, eu vejo tanto que as coisas vão melhorar, mas eu acho que isso é da minha cabeça, porque, né? Então, Pedro diz, Senhor, se tu me ordena, ele está assumindo, eu estou à disposição, eu estou aberto. Tem a imagem de Amélia Rodrigues no livro Trigo de Deus, que ela vai, o nome da mensagem é Jesus, o Senhor dos Espíritos. Ele é o Senhor dos espíritos da terra, encarnados e desencarnados. Ele é o Senhor, ele ordena. E se ele ordena, a gente obedece. O que o Pedro está querendo é assim, Jesus me ajuda. Me ajuda a crer e a obedecer, né? Senhor, se é tu, me ordena que eu ande sobre as águas. Agora que são elas. Porque o Pedro, assim como nós, e é por isso que ele está representado aqui, ainda é uma criatura que está no meio da água, que vive as emoções todas, tem dia que é ao mesmo tempo, não é? Tem dia que a gente chama de um jeito, no meio da tarde está de outro, todas as emoções juntas. O Pedro é essa mesma criatura. E ele pediu a Jesus para ele, Pedro, criatura ainda em evolução, criatura ainda a caminho, que caminhe Jesus, que tem o equilíbrio, que tem a força que Jesus teve para andar sobre as águas. Resposta de Jesus? Então ele disse, vem. Olha que bacana. Jesus não vai dizer isso eu acabei de dizer para o Pedro. Mas você é um espírito ainda em evolução, você ainda é um espírito a caminho, você ainda é um espírito que domina as emoções do mar, do seu mar íntimo. Melhor não, Pedro. Vamos começar devagar. Devagar a gente chega lá. E ele disse, vem. Deu uma ordem. O Cristo confia tanto na gente, no meio do mar revolto. Jesus confia em nós, que ele diz. Mas Luciana, ele não percebe que a gente pode cair, que a gente pode afundar, que a gente pode... Não é isso que importa. O que importa é que somos espíritos a caminho, nós estamos tentando. E ele, como irmão mais velho, como amigo nosso, está vindo para dizer, confia, acredita, eu acredito. E ele disse, vem. Sem talvez, sem senão. E ele disse, né? Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Pedro conseguiu. Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas. Somos nós. Somos nós. Tem momentos que a gente consegue profundamente crer e ter esperança. Tem momentos que a gente perde completamente a esperança. Tem momentos que a gente consegue efetivamente ter uma caridade genuína. Tem momentos que a gente já se fica recluso e não acredita tanto nas pessoas. Tem momentos que a gente acredita que tudo vai dar certo. Tem momentos que a gente tem certeza que não vai dar. Esses momentos em que a gente se fortalece é o momento de andar sobre as águas. O Pedro andou, desceu do barco e caminhou. Mas ele continua assim. Porém, depois de ter visto o vento forte, vento não é uma coisa que a gente vê, né?
Mas na tradução, é ver. Viu o vento forte. Bom, se vento não vê, e aqui está dizendo que ele viu, ele não só sentiu, tem informação aí. Ele teve noção do tamanho da prova, do tamanho da dificuldade. Ele viu o tamanho. E aí muitas pessoas às vezes vão dizer assim, eu acho que essa coisa de esquecimento do passado não dá nada certo. Porque a gente esquece do passado, seria melhor se a gente lembrasse, seria não. Se a gente visse o tamanho do vento, a gente talvez já nos perdêssemos no mar muito antes. Já estaríamos perdidos muito antes, não é? Então, não. Quando Pedro teve noção do tamanho da dificuldade da prova, que prova e que dificuldade? Interna. Ele viu o vento, ele viu a dificuldade. Então, porém, depois de ter visto, teve medo. Teve medo. E começando a afundar, vamos ver, os discípulos também tiveram medo lá em cima, né? Mas tiveram medo que fosse um fantasma. Tiveram medo que fosse um mal externo que estivesse se aproximando, chegando para fazer muito mal. Então, eles tiveram medo dessa projeção mental, dessa fantasia criada em cima do real. Aqui o medo do Pedro é outro. Pedro viu o tamanho da capa e sentiu medo. Que medo que o Pedro sentiu? Ele que era Jesus, já tinha visto que era Jesus, já tinha conseguido andar sobre o seu mar interno. Do que ele teve medo? Ele teve medo de não conseguir. Ele duvidou dele. Não era mais de Jesus. Não era mais de um fantasma externo. Não era mais de uma dificuldade fora. Agora era de uma dificuldade interna. Ele sentiu medo. Ele viu o tamanho e sentiu medo. Não acreditou nas próprias forças. Olha que interessante. O senador do planeta acreditou. Disse, vem. Mas o Pedro, na hora que sentiu, reconheceu dificuldades íntimas, sentiu medo e afundou. Que é quando a gente começa a entrar num torvelinho de pensamentos, e esses pensamentos são gerados por sentimentos, e a gente começa realmente a afundar no mar das nossas emoções, e passar a desacreditar de nós, porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é desacreditar de nós que somos centelha divina, nós que somos filhos de Deus, nós, essência divina dentro de nós, conseguimos duvidar de nós. Jesus não duvidou, mas nós duvidamos. Então Pedro começou a afundar. E começou a gritar. Porque quando a gente está com medo, a gente grita, né? E gritou, Senhor, salva-me. O Pedro não estava com medo de não ser Jesus, não com medo daquele ser um fantasma qualquer, já tinha acreditado, já tinha se rendido, já tinha dito, ordena-me que eu faço. Pedro teve medo dele mesmo. O Pedro teve medo de se encontrar. O Pedro teve medo de ver as suas limitações. Mas aí, ó, imediatamente, gosto muito dessas palavras, prontamente e imediatamente estendendo a mão, Jesus o segurou. Para nós, é uma das imagens mentais mais bonitas. Jesus segurando a mão de Pedro saindo das águas. Imediatamente. Jesus acode. Jesus socorre. Jesus vai até ele, segura ele pela mão, né? Tira ele desse torvelinho. E é isso. A gente se aproxima de Jesus, quando realmente a gente permite que Jesus se aproxime, se aproxima de Jesus, a gente sai revolto. A gente sai desse mar em desalinho, a gente respira, se eleva, vai para outro patamar. Mas é preciso acreditar, é preciso pedir ajuda, é preciso falar, Senhor, me acode nas minhas dores, nos meus medos, nas minhas dificuldades internas. Porque eu estou a caminho no barco, ainda não consegui chegar do outro lado e preciso muito
do Senhor, porque sem o Senhor não dá. E é lembrar, somos nós e Deus. A nossa evolução é feita de um par. Nós com os nossos esforços e com misericórdia. Então, quando finalmente o Pedro pôde dizer, Jesus, preciso de você nessa travessia, imediatamente, estendendo a mão, Jesus o segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E Jesus é um grande conhecedor, né? Quando ele faz a pergunta por quê, a intenção dele é que a gente olhe para dentro, que a gente se olhe, que a gente se pergunte. Por quê? Por que você duvidou? O Pedro, acredito que sabia a resposta, mas a pergunta é para cada um de nós. Né? Por que está duvidando? Já reconheceu Jesus? Sabemos, já compreendemos. O que revolto é esse que ainda está de nós, que faz com que a gente... e o problema, meus amigos, não é estar revolto, porque isso faz parte da nossa condição humana ainda, não é? Nosso mar ainda vai estar revolto, nós ainda vamos caminhar com muito fortes. Não é essa a questão. A questão é que Jesus disse, anime-se. Eu cheguei na pior hora da noite. Eu cheguei, eu disse, vem, eu estou confiando, eu estou com você. O que ainda faz com que você abra para isso? Né? Não é pelo torvelinho, o torvelinho da alguns, é pela abertura. O que acontece que você ainda se afunda nesse mar? O que acontece que esse mar ainda tonta de tal maneira que aquilo que você crê, confia, perde espaço para um fantasma? Ah, Luciana, você está sendo muito simplista. Não é tão simples assim, afinal de contas, a gente está vivendo realmente uma pandemia, mas é claro, não é uma questão de simplista. É uma não dar a realidade externa, ou não permitir que a realidade externa tome uma dimensão maior do que aquele que confia em nós e diz, nós vamos conseguir, porque eu chego na pior hora. Então, não há companheiros na Itália abandonados. Quando eu escuto, né, as informações e as pessoas tristes por não poderem enterrar os seus entes queridos, e nós temos a informação na doutrina espírita que ninguém desencarna sozinho, não há possibilidade de irmãos estarem sós. Nem os irmãos se continuarem encarnados pelas perdas dos seus entes queridos, nem os companheiros que estão desencarnando. Não há possibilidade, porque ele diz e porque ele chega na pior hora da noite. Né? Então, meus amigos, a gente espera que com esta passagem que a gente falou só um pouquinho, daria para falar bastante horas aqui de cada pedacinho, mas a gente quis trazer como uma forma de renovar forças, de as emoções. Nós estamos na 4ª vigília da noite. O pico, né? O momento onde nós estamos sendo forçados a remexer no nosso baú de emoções, a remexer no nosso mar de sentimentos, mas não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos perdidos. Aquele que governa o planeta sempre esteve e sempre vai estar conosco, e que nós possamos realmente, fielmente, andar nas nossas águas mais internas, com a coragem mais real que nós podemos ter nesse momento. A gente espera que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês que estiveram aqui. Muito obrigada por fazerem os seus comentários, fico muito feliz. Nós queríamos finalizar, como prece final, recitando um poema. É uma música, na verdade, da Marielza Tiscati, mas nós vamos recitar aqui como um poema e fica como uma prece final. E espero que vocês tenham uma boa noite, fiquem com Deus, que Jesus esteja na casa de cada um de vocês e no coração de vocês essa noite. A poesia se chama Chamado. Então ele veio e disse, já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava nossos corações,
nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse: confiem e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga. Por seu amor, haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos dando. Erguerá a voz ao Pai num hino. Então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz.